Bom dia a todos. Hoje é 12 de abril de 2020 e nós estamos dando início à nossa lição da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Teresópolis. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo para estudar conosco a Palavra de Deus. Nós estamos estudando durante este segundo semestre a vida do apóstolo Paulo, que consta na revista Palavra e Vida. Na realidade, a vida do apóstolo Paulo, nesta revista, ela é retratada somente na primeira lição da revista. A partir da segunda lição, até a lição número 13, nós vamos estudar a teologia que foi desenvolvida pelo apóstolo Paulo, já que ele é o maior teólogo que a igreja cristã já conheceu. Paulo é, depois de Jesus Cristo, a pessoa mais importante do cristianismo. Toda a teologia que nós conhecemos, praticamente ela está baseada nas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele, então, escreveu 13 cartas ou epístolas para igrejas, pastores e amigos, com o objetivo de guiá-los, orientá-los e até mesmo corrigi-los. Paulo nos apresenta nessas cartas uma série de ensinamentos teológicos de extrema importância, onde ele trata dos atributos de Deus, ele vai nos mostrar os atributos de Deus, ou seja, ele vai nos falar da santidade de Deus, da onipotência de Deus, da autoexistência de Deus, da sua imutabilidade, da sua eternidade, da sua imensidade, da sua justiça e uma série de outros atributos. Ele vai nos falar também sobre o ministério e a obra de Cristo, como Cristo veio ao mundo, como ele desenvolveu o seu ministério, como se deu o seu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Ele vai nos falar de uma maneira bem clara como nós somos justificados em Cristo Jesus. Ele vai nos mostrar que nós somos justificados pela graça mediante a fé. Ele vai nos falar dos dons espirituais, são dons que o Espírito Santo tem dado à igreja para que nós, como membros dessa igreja, possamos ser bênçãos na vida uns dos outros. Ele também vai nos falar de ética, de comportamento, ele vai nos dizer como nós devemos nos portar diante das autoridades. Ele vai nos mostrar a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, como o Espírito Santo intercede por nós. Ele vai falar do caráter, do desenvolvimento, do comportamento do cristão. Ele vai dar orientação aos líderes da igreja, como eles devem conduzir essa igreja. E ele vai nos falar também da liturgia nos cultos, como deve ser o comportamento dos crentes quando eles se reúnem para cultuar o Senhor. Como eu já disse, Paulo escreveu 13 cartas e essas cartas elas constam do Novo Testamento. Paulo é o maior autor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas, essas cartas estão no Novo Testamento, porém elas não estão em ordem cronológica. Se estivessem em ordem cronológica, a primeira carta que lá deveria estar seria a carta que ele escreveu às igrejas da Galácia, a carta que ele escreveu aos Gálatas. Mas, no entanto, as cartas não estão em ordem cronológica e a primeira carta que nós vamos encontrar é a carta de Romanos. Primeiro, porque ela é a maior carta que o apóstolo Paulo escreveu, e segundo, é porque ela tem um grande desenvolvimento teológico em que ele nos apresenta ao longo de 11 capítulos toda a teologia com a qual ele trabalha, que ele desenvolveu, e depois, a partir do capítulo 12, ele vai falar como deve ser o comportamento daquele que teve um encontro com Jesus Cristo. Então, a carta aos Romanos é a carta mais importante que ele escreveu. Esse conjunto de cartas que o apóstolo Paulo escreveu, elas são chamadas de epístolas. Elas são chamadas de epístolas ou corpus paulinos. Corpus paulinos. Nas cartas paulinas, ou no corpus paulinos, que vão de Romanos a Filemon, há 4 aspectos
principais de universalidade apresentados na teologia desenvolvida pelo apóstolo Paulo. São elas a universalidade do Evangelho, a universalidade do pecado, a universalidade da obra de Cristo e a universalidade da igreja. Nós vamos falar na lição de hoje das três primeiras: a universalidade do Evangelho, a universalidade do pecado e a universalidade da obra de Cristo. Quanto à universalidade da igreja, nós a deixaremos para um momento oportuno. Vamos falar primeiro da universalidade do Evangelho. Vejamos. O Evangelho, como nós conhecemos, são as boas novas de Jesus Cristo, que são mensagem de alegria para todos os povos. Esta mensagem foi a que o anjo anunciou aos pastores quando Cristo Jesus nasceu. Lembra-se na noite em que Cristo Jesus nasceu e que o anjo veio falar com os pastores? Vejam lá. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo, ou seja, para todo o mundo, para todo o universo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 25, no capítulo 16, versos 25 e 26, ele vai dizer o seguinte: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Ou seja, por meio do Evangelho é que todas as nações virão ao conhecimento e à obediência a Cristo Jesus. Bom, falamos da universalidade do Evangelho e agora nós vamos falar da universalidade do pecado. A universalidade do pecado. Para se falar da universalidade da obra de Cristo, faz-se necessário primeiro que nós falemos da razão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo e o que o levou, por fim, a morrer crucificado em uma cruz. Vejamos então. No ato da criação, nós encontramos, entre as demais coisas que Deus criou, a criação do homem. Ela está relatada lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26 e 27, que nos diz assim: então disse Deus, façamos o homem, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vimos aí a criação do homem e da mulher. Deus os criou e eles viviam no jardim do Éden em comunhão com Deus, na presença de Deus. Mas o Senhor conversou com eles e lhes deu um grande mandamento, um mandamento extremamente importante para que eles pudessem viver da maneira como Deus tinha planejado para eles, para que eles pudessem viver eternamente. Vejamos então o que aconteceu com eles. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Este foi o mandamento que Deus deu a eles, a ordenança de Deus ao homem. Mas o que aconteceu? Diz-nos a Bíblia que eles foram tentados pelo diabo, que lhes surgiu em forma de serpente, e tentou a Eva, e o que aconteceu?
Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. E aí, o que aconteceu? Vejamos qual foi a consequência de tudo isso. Qual foi, portanto, a consequência? Aí Paulo vai nos dizer lá em Romanos, já lá no Novo Testamento, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado de Adão fez com que toda a raça humana se tornasse pecadora. Ou seja, quando o homem quebrou aquele pacto com Deus, quando o homem desobedeceu a Deus, ele se tornou pecador e, em consequência, toda a raça humana tornou-se pecadora. Ou seja, todos nós ficamos afastados daquela comunhão que havia lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher. E Paulo, no desenvolvimento da sua teologia, ele vai nos falar o seguinte na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, com o objetivo de mostrar a universalidade do pecado, ele cita que não há diferença alguma entre judeu ou gentil. O que ele quer dizer com isso? Que toda a raça humana é pecadora. Todos são pecadores e não terão justificativa alguma para dizer que não conheceram a Deus nem as suas leis. Por quê? Vejamos. Deus se revelou tanto aos judeus como aos gentios. Aos gentios, Deus se revelou por meio da revelação geral, por meio da criação. Olha o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, do verso 18 ao 21. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Deus se manifestou ao homem por meio da sua criação e, no entanto, o homem não quis enxergá-lo. Ele colocou no lugar de Deus outras coisas e ele foi adorar essas outras coisas. Mas, no entanto, o autor do Salmo 19, ele diz o seguinte, Salmo 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Vejam que a criação é um anúncio da existência de Deus, é anúncio da presença de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. O profeta Isaías, uma certa ocasião, ele teve um encontro muito especial com Deus. Veja só, Isaías capítulo 6, verso 1 a 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Lembre-se que no Salmo 19, verso 1, o autor do Salmo 19 diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. John Piper, em seu livro Lendo a Bíblia de Maneira Sobrenatural, ele comenta o seguinte: por que o profeta não disse santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua santidade? Minha sugestão é que a glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exibição. Quando a santidade de Deus brilha da criação, é chamada glória de Deus. Veja, o Salmo 19, verso 1 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Então, o homem tem condições de ver na obra da criação a manifestação da santidade de Deus. E como eu disse no início, santidade é um dos atributos de Deus. E por ser santo, é impossível que haja convivência da parte de Deus com o pecado. Por isso que ele avisou o homem lá no início do Jardim do Éden: não pequem, não comam da árvore e do fruto da árvore. Mas, no entanto, o homem desobedeceu. E Deus se manifesta ao homem por meio da sua criação, porque por meio da sua criação a sua glória é mostrada e a sua glória é a exibição da sua santidade. E porque ele é santo, não há condições alguma de comunhão da santidade de Deus com o pecado. Mas, continuando, vejamos. Paulo, portanto, diz que ninguém é indesculpável diante de Deus, pois ele revelou a todos a sua santidade. Ou seja, os céus proclamam a glória de Deus, e a glória de Deus, ela se manifesta, ela se manifesta na criação e é a exibição da santidade de Deus. E que, portanto, não há como se relacionar com o Criador sob o domínio do pecado. Aí o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 3, nos versos 9 e 23, ele diz o seguinte: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A partir do momento em que Adão pecou, o homem ficou destituído da glória de Deus. E esta destituição passou-se a todos os homens. Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Não há diferença alguma, não importa a raça, não importa a cultura. Todos pecaram e ficaram distanciados da glória de Deus. Não há diferença, então, alguma entre todos os seres humanos. Todos são pecadores e todos ficaram distanciados de Deus. Mas aí o que acontece? Esse relacionamento que Deus queria manter com o homem lá desde a sua criação, desde o Jardim do Éden, ele foi quebrado. E Deus fez, então, criou um plano para reatar essa comunhão com o homem. Aí vem, então, a mensagem salvadora de Cristo. Deus se faz homem e vem habitar entre nós. Ele desce da sua glória, o Emanuel, e vem habitar entre nós para restabelecer essa comunhão que havia sido quebrada pelo homem lá no Jardim do Éden. Aí nós vamos ver, então, a universalidade da obra de Cristo. Nós acabamos de ver a universalidade do pecado e nós veremos agora a universalidade da obra de Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi único e suficiente para a expiação de todos os pecados da raça humana. Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. E o sacrifício de Jesus
Na cruz do Calvário, ele foi único e suficiente para restabelecer a comunhão perdida do homem com Deus. Somente por meio da obra de Cristo é que o homem pôde voltar à comunhão com Deus, o Criador. E Paulo vai nos dizer que em Cristo, lá em Efésios, capítulo 1, verso 7, vai nos dizer que nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A universalidade da obra de Deus, ela nos mostra de uma maneira muito bem clara as riquezas da graça de Deus, a misericórdia de Deus, vindo em Cristo reconciliar o mundo com Ele. Cristo veio para para morrer por todos nós, para nos dar vida eterna, para restabelecer a comunhão com Deus Criador. E isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, que também é uma carta do apóstolo Paulo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade é esta? É o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Com relação à universalidade da obra de Cristo, Robert Charles Sproul disse o seguinte: o valor do seu sacrifício é ilimitado. A obra de Cristo, ela não tem limite. Cristo morreu por todo o mundo. Seu mérito cobre os deméritos de todos os que pecam. Seu mérito cobre o demérito de todos os que pecam. Como eu disse, não há diferença alguma, não importa se é judeu, não importa se é gentil, não importa se é pagão, todos pecaram e Deus, para usar de misericórdia, o que ele fez? Paulo vai nos dizer lá em Romanos capítulo 11, verso 32. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Para com todos. Deus é misericordioso e em Cristo nós temos a manifestação dessa misericórdia. Na universalidade da obra de Cristo, nós temos a manifestação da misericórdia de Deus. E esse Cristo que morreu por nós, que morreu para salvar todo mundo, ele prometeu que um dia ele voltaria. Cristo vai voltar. No tempo de que Pedro escreveu a sua segunda carta, alguns achavam que Cristo estava demorando a voltar. Aí o que Pedro vai falar com esses alguns? Pedro vai dizer o seguinte, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Essa promessa que o apóstolo Pedro estava se referindo era a promessa da volta de Jesus Cristo. Alguns achavam que Cristo já deveria ter voltado. Mas o que Pedro vai explicar? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, o motivo pelo qual Cristo ainda não voltou é porque o Senhor deseja que muitos ainda venham conhecê-lo, que muitos ainda cheguem ao conhecimento, que muitos ainda se arrependam e venham receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador, como Redentor, venha reconhecer como aquele que pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. E esse preço foi pago por toda a humanidade. A obra de Paulo, ao explanar a universalidade da redenção em Cristo, ele diz que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens, no sentido de que Deus não faz acepção de pessoas. Seu objetivo é deixar bem claro
que Jesus é o Salvador de todos aqueles que creem nele. Vejam, nós estamos falando da universalidade da obra de Cristo. A universalidade da obra de Cristo, que é bem diferente de uma linha teológica que fala de universalismo. Cristo, ele é o Salvador de todo aquele que crê em seu nome e o aceita como Senhor. A linha teológica que defende o universalismo diz o seguinte, que Cristo morreu por todos e, portanto, todo mundo está salvo. Não, não é isto. Cristo morreu sim por todos, mas serão salvos aqueles que se arrependem, aqueles que creem na sua mensagem, aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. E é isso que o apóstolo Paulo deixa muito bem claro quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 9 e 10. Ele diz assim, esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Dos que creem. Veja, o Senhor Jesus nos disse o seguinte, em Mateus capítulo 24, verso 14, o Senhor Jesus disse o seguinte, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho será assim levado a todo mundo, mas isso não quer dizer, como prega o universalismo, que todo mundo será cristianizado. Não, todo mundo será evangelizado e será salvo aquele que receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador, aquele que se reconhecer pecador e que necessita de um Salvador, de um substituto. Esta foi a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos substituiu. A morte de Cristo é uma morte vicária, é uma morte substitutiva. Ele morreu pelos nossos pecados em nosso lugar. Quando Jesus disse o seguinte, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, olha, quem crê em mim, este será salvo. E aquele que for batizado, e esse batizado aí, Jesus não estava se referindo ao rito batismal. Jesus estava se referindo ao seguinte, quem crer e mudar de vida, porque batismo é simbolismo, é um testemunho público que se dá para a congregação, para aqueles que não conhecem a Cristo e que estão lá naquele dia daquele cerimonial, dizendo o seguinte, olha, eu creio em Cristo, eu o recebi como meu Senhor e Salvador, e por meio deste ato aqui, de que eu vou ser mergulhado nesta água e depois dela sairei, isso está significando o seguinte, eu estou morrendo para a minha vida do passado e nascendo para uma nova vida em Cristo. Isto sim que Cristo quer dizer. Quem crer e for batizado, quem crer e mudar de vida, esse sim será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, o universalismo não tem fundamento. Cristo diz, mas quem crer, quem não crer será condenado. A obra de Cristo ela é universal, mas isso não quer dizer que todos serão salvos. Cristo morreu por todos. A salvação está lá, está presente para todo aquele que quiser abraçá-la, para todo aquele que quiser receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Então, a salvação ela é alcançada por aqueles que creem na redenção em Cristo Jesus, na redenção que o Senhor Jesus nos ganhou na cruz. A única maneira de o homem não morrer em seus pecados, portanto, de alcançar a vida eterna, é crer no Senhor Jesus Cristo. E isso está muito bem claro no Evangelho de João, no capítulo 3, no versos 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado,
mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O universalismo não encontra respaldo algum na palavra de Deus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A obra de Deus, sim, ela é universal. Cristo morreu por nós. Há tempo ainda hoje para que o mundo todo venha a Cristo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A sua parte Deus fez, agora compete o homem reconhecê-lo como Senhor e Salvador e recebê-lo em sua vida. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 10, dos versos 9 a 11, ele diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Por fim, a universalidade da obra de Jesus Cristo é enfatizada por meio do mandamento que ele deu aos seus discípulos de levar a sua mensagem a todo mundo. É aquilo que nós conhecemos como a grande comissão, que o Senhor Jesus vai falar lá em Marcos, no capítulo 16, nos versos 15 e 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Encerrando, nós vamos falar daquilo que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, no capítulo 15, do capítulo 1, versos 15 e 16. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, ou seja, a obra de Cristo ela é universal. Veja aí a universalidade da obra de Cristo. Então Paulo diz, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Vejam, para aqueles que nele haveriam de crer, para aqueles que nele haveriam de recebê-lo como Senhor e Salvador, para aqueles que reconheceriam nele a manifestação da graça de Deus, para aqueles que quisessem voltar à comunhão com Deus, para aqueles que se reconhecessem pecadores e que enxergassem que somente o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por todo mundo, portanto, veja aí a universalidade da obra de Cristo, aquele que derramou o seu sangue por todo mundo, ele sim é que pode nos levar a Deus. A obra de Cristo ela é eficaz, a obra de Cristo ela foi suficiente. O sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Somente pelo sangue da cruz é que nós podemos voltar a Deus. A universalidade da obra de Cristo é real e ela está à disposição de todo mundo e todos aqueles que aceitarem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, esses sim estarão com o Senhor para sempre, esses sim têm a comunhão restabelecida, aquela comunhão que havia lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher foram criados. Cristo veio para restabelecer essa comunhão e isto é oferecido ao mundo todo. A obra de Cristo, ela é universal, porque ela é oferecida ao mundo todo. Então, todo aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo, todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo.
Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós possamos louvar o nome do Senhor Deus por tão grande obra feita na cruz pelos nossos pecados. Cristo morreu e porque Ele vive nós podemos crer no amanhã. Nós temos a certeza de um amanhã com o Senhor na eternidade. Que o Senhor nos abençoe a todos. Tenham todos uma semana muito abençoada e na semana que vem nós estaremos aqui falando da lição não as obras, sim a graça. Nós veremos como a graça de Deus está à nossa disposição e como nós podemos recebê-la. Que o Senhor nos abençoe a todos. Tenham todos uma semana muito abençoada. Até o nosso próximo encontro.